Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um podcast. Na verdade, mais um não, né? Ao primeiro podcast Delivery 50K. Podcast onde a gente entrevista alunos do método Delivery 50K que chegaram a um faturamento de pelo menos 50 mil por mês através do delivery. E o principal, vendendo principalmente pelos seus canais próprios, certo? E hoje a gente vai falar aqui com a Priscila Macedo. Agora, Priscila, é aquele momento que eu finjo que a gente não já tinha conversado antes, que a gente entrou agora e eu vou perguntar, Priscila, tudo bem, Priscila? Tudo bem. Né? Priscila, não que eu não saiba, porque você é aluna, a gente já teve contato antes, mas para o pessoal saber de onde você está falando. Eu estou falando de Belém do Pará. Belém do Pará. O Calypso de Belém do Pará ou é só aquela música que é, É sim, é de Belém. é de Belém? E, cara, Calypso, acho que foi a banda que mais fez parte da minha infância, porque minha mãe é do Nordeste e ela gosta muito de forró. E o cabelo dela, ela tem um cabelo loiro e o cabelo dela é cacheado, então ela se achava Joelma, entendeu? Então todo mundo ficava falando, Joelma, Joelma, ela se achava Joelma. E aí todo o meu aniversário, que aniversário de criança quando você é pequeno, ela nunca é pra criança, né? O aniversário é Sim. pros adultos beberem e tal, naquela época meus pais bebiam ainda. Então o aniversário era pra eles, só tocava forró a noite toda e eu ficava lá sem entender nada. Mas eu lembro muito da música da Joelma. E aí eu Tem o lembrei. Brega também, né? O Brega do Calypso. Eu tenho o quê? O Brega, que também é Ah, daqui de Belém. prega ou brega? Brega. Brega. Mas brega é um estilo ou é uma banda? É um estilo de música, tipo Ah, tá. forró. Tipo, agora sim. Agora a iluminação melhorou muito. Então vamos lá, Priscila. A primeira coisa, antes da gente começar oficialmente, você já fatura mais de 50 mil por mês? Senão você não pode estar participando desse podcast. Você já fatura mais de 50 mil por mês no seu delivery, vendendo principalmente pelos seus canais próprios? Já sim, com Certo. certeza. E como é que foi que você conheceu a gente? Foi através de um anúncio, que eu vi no Instagram, né? Pelo Instagram da doceria. Eu tava passando, né, os stories, e aí eu vi, eu não lembro exatamente como era, mas era um vídeo falando, na verdade não, eu acabei de lembrar. Era um vídeo mostrando o faturamento de vocês na tela do computador, Uhum. de quanto vocês tinham tirado de pedido em um dia. Aí isso era um valor bem alto. E aí vocês falavam, você quer faturar também isso por mês? Ou você quer alcançar os 50 mil por mês? E aí eu cliquei. E aí foi ali que você conheceu a gente. Isso foi quando? Foi. Aí eu comecei a seguir, né, o Instagram de vocês. E aí eu fui acompanhando os conteúdos, né? E aí, quando teve a oportunidade de eu comprar o curso, aí eu comprei. Eu entrei na comunidade, né? No grupo do WhatsApp. E aí, quando teve a oportunidade de entrar no curso, eu entrei, comprei. Certo. E isso foi quando? Foi em fevereiro de 2021, no ano passado. Fevereiro de 2021. E assim, antes de você entrar, teve alguma coisa que você pensou que poderia ser que não desse certo, ou poderia ser que não funcionasse pra você? Ou você já achou logo de cara que ia dar certo, que ia funcionar? Olha, é porque assim, pelo o vídeo que eu vi, o primeiro vídeo que eu vi de vocês, o anúncio, eu acreditei que poderia dar certo. Assim, me convenceu. Uhum. Não foi uma coisa que eu fiquei muito na dúvida. Eu achei que eu disse, eu acho que agora talvez dê certo. Bora ver o que, que eles têm, bora ver o que, que eles têm para me dizer, né? Mas eu sempre acreditei que fosse dar certo, porque me convenceu bastante. E também, quando eu entrei em contato com vocês, você sempre me deu, né, muita atenção, sempre conversou comigo. E assim, isso daí é meio difícil, né, a gente achar na internet, porque a pessoa só quer vender. E não dá atenção para a pessoa. Tipo assim, não fala com o cliente, né? Só quer Sim. vender e, tipo, ela já comprou o curso, agora tá bom. Mas não, ele sempre tirou minhas dúvidas, sempre falou comigo. Você, né, sempre falou comigo, tirou minhas dúvidas. E aí, isso daí eu já vi como uma coisa diferente, né? Um diferencial. Sim. E acho que isso não é só para curso, acho que isso deveria ser para tudo, né? Quando a gente dá atenção para o nosso cliente, quando a gente tira as dúvidas dele, quando a gente Uhum. faz isso no nosso delivery, também tem um resultado muito positivo, né? Então é interessante saber, porque
cada um compra por um motivo. Às vezes a pessoa compra porque ela se identificou com a gente, se identificou com o nosso jeito de Sim. ensinar. Você já está falando que comprou principalmente por... Mesmo antes de você ter comprado, você já tinha essa assistência, né? Porque na verdade foi assim, você falou da questão de se identificar. E Uhum. eu me identifiquei, porque você e o seu pai, né? E eu ajudo a minha mãe, que é a doceria da minha mãe. Então quando eu assisti as aulas de vocês, porque vocês disponibilizaram umas aulas grátis, né, antes. E aí, quando eu vi as aulas, muitas coisas que o teu pai falava que acontecia com ele, aconteceu com a minha mãe. E aí eu chamava ela e, tipo assim, ela se identificou muito. E aí isso foi mais um dos motivos que eu consegui convencer ela de comprar, porque minha mãe é muito desconfiada. E tudo ela acha, isso daí não vai funcionar, isso daí já é mais um desses cursos de internet, não sei o quê, tu só vai fazer a gente gastar dinheiro. E aí, quando ela viu as histórias do teu pai, ela se viu naquilo, né? E aí ela disse, sério, tem como dar certo, é possível dar certo. Porque ele era como eu. Tipo assim, na verdade, eu era como ele, né? Sim. E aí foi isso que eu também consegui convencer a minha mãe, porque ela assistia às aulas junto comigo. Então tá aí mais uma coisa que a sua mãe e o meu pai são parecidos, que é a desconfiança. É. Essa semana mesmo minha mãe tava comprando alguma coisa na internet e era num site grande e ele tava assim, não, isso aí deve ser golpe, isso aí deve ser alguma coisa. Isso porque ele tá no mundo da internet, né? Mas mesmo Sim. assim ele ainda é muito desconfiado. Meu pai tem essa característica também de ser desconfiado. Tudo que envolve internet ele ainda tem um pouco de desconfiança. Mas eu acho que essa desconfiança ela tem um pouco de razão também, né? Porque É, hoje a é internet por, ela tem um ponto sim. positivo, que ela deu voz para todo mundo, mas ela também, esse ponto positivo também pode ser negativo, porque ela também dá voz para muita gente mal intencionada, né? Sim. E é porque já teve 2 vezes que eu fiz a minha mãe gastar. Uma vez ela gastou R$ 5.000 e na outra R$ 3.000. E coisas que não deu certo. Mas já era para delivery, já era uma coisa voltada para Já isso. era para propaganda. E era para uma propaganda para uma revista. Que, assim, ele prometia mundos e fundos, né? Aí era R$ 3.000 de investimento nessa revista. E só que assim, a gente pagou. Era uma revista até conhecida aqui em Belém. Só que a gente pagou esses R$ 3.000 e, tipo assim, não teve nada. E a outra vez foi 5.000 que a gente pagou, que era para participar de um evento de premiação, tipo, da cidade, que era tipo assim, as pessoas conhecidas, né? Em cada ramo. Só que isso daí a gente viu que era depois, né? A gente viu que isso era uma coisa comprada, então não dava credibilidade assim, nem trazia cliente, entendeu? Era como se você Porque estivesse comprando um prêmio, né? tipo isso. Só que a gente só vai perceber isso depois, entendeu? Porque até então a gente estava enganado na história, né? Sim. Mas é louco, Ai, né? Que um dia isso fez sentido. Um dia fez sentido, sei lá, o seu restaurante ser a capa da revista Veja. Pode ser que é, isso era muito relevante no passado. Mas hoje a gente tem até aqui em São Paulo, tem a Veja São Paulo, né? Que ela é muito focada nessa questão de gastronomia e tudo mais. Não que não seja legal você ter o seu restaurante lá, mas você pagar por isso hoje em dia não faz mais sentido, porque a atenção das pessoas realmente hoje está voltada para a internet, para o digital, né? Então acho que foi isso que vocês entenderam depois de entrar. porque na verdade, assim, eu sempre busquei, porque eu sempre acreditei muito, assim, no trabalho da minha mãe, porque nem trabalho com cozinha, nem nada, então meio que entrei de gaiata na história, para ajudar. Só que eu sempre confiei muito no trabalho dela. Então, eu sei que é bom, eu sei que o produto é bom, e eu sou uma pessoa que eu não me conformo fácil. Entendeu? Quando eu acredito numa coisa, eu vou até o fim. Então, tipo assim, eu disse, meu Deus, eu vou tentar de tudo. Eu não acredito que a gente não tem como dar certo. Inclusive o E nome do restaurante é o nome dela, né? é o nome dela. Então, tipo assim, eu acredito nisso como a minha vida, entendeu? Então eu disse, não, uma hora vai dar certo. E aí eu consegui ver credibilidade em vocês, né? A primeira vez que eu vi. Sim. E aí eu disse, primeiro eu tava tipo cego em tiroteio, né? Tava fazendo de tudo até dar certo. Essa questão da revista foi uma das coisas. E aí eu comecei a ver o conteúdo de vocês, né? Que era até de graça. E aí eu fui vendo que realmente, pensei, poxa, se de graça já tá dando certo para mim, porque eu comecei a aplicar algumas coisas que vocês falavam. Imagina se eu pagar o curso completo, né? Com tudo.
Mas antes desse ponto, você falou uma coisa que me chamou a atenção, que você falou que a história do meu pai conectou muito com a história da sua mãe, né? E por isso que ela se identificou. E a história de vocês, como é que vocês foram parar, no caso, mais a sua mãe do que você, né? Mas como é que ela foi parar nesse ramo da gastronomia? Como é que aconteceu para ela chegar até aí? Como é que foi para ela montar o Gabi Café e Doceria? Isso. É porque a minha mãe, ela sempre cozinhou muito bem, muito. Em casa, todo mundo sempre elogiou a comida dela. E ela faz assim, tudo que ela faz é bom. Não existe, não é aquela coisa tipo, tá falando isso só porque é tua mãe, não. Todo mundo que come fala, os meus amigos dizem, meu Deus, a comida da tua mãe é uma coisa assim que, meu Deus do céu. E a gente nem trabalha com comida, né? Ela resolveu trabalhar com o ramo de confeitaria. Assim, ela se formou em administração, ficou casada com meu pai 13 anos, só que daí ela não exercia a profissão. Ela era dona de casa. E aí, quando meus pais se separaram, ela meio que ficou assim, sem rumo, né? Sem direção, porque ela não tinha experiência na área dela. E aí ela viu na alimentação, né, no ramo da gastronomia, uma oportunidade para ela de ingressar no mercado de alguma forma, porque ela já tinha 30 anos na época. E aí ela pensou, eu vou tentar. E aí ela começou a fazer uns cursos na área de confeitaria. Ela não. Engraçado, assim, isso daí é uma coisa que eu. Até hoje eu não sei porquê, eu nunca perguntei pra ela, porque ela não abriu um restaurante. Não sei porquê. Mas ela se interessou por essa área de confeitaria. E aí ela começou a fazer, a gente começou a fazer em casa, no nosso apartamento. Ela fazia assim, só pra gente conhecida mesmo. Pros conhecidos. A gente nem tinha, a gente não sabia nem o que era Instagram, não sei nem se ainda tinha nessa época, que a gente começou, tem 10 anos. Eu Então acho isso que foi em 2012. isso. Aí a gente começou em 2012, ela vendia em casa, as nossas caixinhas de entrega era aquela antigamente, né, que colocavam doces e salgados naquelas caixas de papelão, assim, sabe? Não sei se você lembra. Eram umas caixas de Sim. papelão, aí colocava até empilhado assim os doces. Aí um em cima do outro, aí era assim que a gente vendia. Ela vendia só que coisas básicas, assim, docinho, salgado tipo empada, nem era uma variedade assim muito grande de salgados. Aí ela foi vendo que aquilo, assim, ela tinha gosto por aquilo, né? Ela gostava muito. E aí os pais dela, que são os meus avós, né, resolveram ajudar a montar um negócio para ela. E aí ela montou uma doceria pequena, que era num lugar assim, até um pouquinho meio periférico, vamos dizer assim. Aí ela montou, era muito pequeno. Tipo, lá eu nem sei quantos metros quadrados, mas era muito pequeno. Muito mesmo. A cozinha, eu acho que mal cabia um fogão, uma geladeira e ela lá dentro. Aí começou assim, e tipo, ela tinha um espaço com umas 3 mesas só. E aí ela tinha uma funcionária, né? E aí o marido dela, que é atualmente, né, o marido dela, ele começou a ajudar ela também. Ele começou a trabalhar junto com ela. E aí eles foram crescendo, né, lá nessa doceria pequena. Só que a gente nunca, eu acho que a gente demorou também um pouco, assim, o nosso crescimento, né, porque a gente nunca investiu na internet. A nossa propaganda era realmente de boca a boca, porque a gente começou a investir em internet tem um ano e meio, eu acho, que a gente, assim, depois da pandemia. Então, tipo, desses 10 anos, 8 anos foi assim, como vocês dizem, na sorte. A gente rezava para Deus e aparecia cliente, entendeu? Não era nada assim pensado, feito publicidade, nada. Era realmente sorte. E porque as nossas coisas eram boas, né? Só que a gente começou a perceber que lá nesse primeiro local estava muito pequeno. A gente não estava mais conseguindo. A nossa demanda, apesar de ser no boca a boca, ela estava crescendo. E a gente não tinha mais espaço, sabe? Para colocar as coisas. A gente tinha que colocar tudo empilhado, tipo quando era Natal, uma data comemorativa, as coisas ficavam todas empilhadas, assim, não tinha nem onde colocar as encomendas. Era uma coisa horrível. Aí a gente viu e também a gente tinha muita vontade atender ao público, assim, ter um espaço grande com mesas e tudo. Aí a gente já conseguiu alugar um outro espaço maior, que foi lá que a gente conheceu vocês, né? A gente ficou 5 anos nesse pequenininho e aí a gente ficou 2 anos e meio nesse outro espaço que era maior. Só que justamente lá, a gente estava um ano lá,
A gente também não tinha uma clientela tão boa. A gente estava com um espaço ótimo, lindo, belo e maravilhoso, mas a gente não investia em propaganda, né? Em internet, em nada. Então, e aí a gente se perguntava, meu Deus, por quê? A gente não conseguia entender. A gente não sabia por quê. A gente dizia, o lugar é bonito, a comida é boa, mas não aparece ninguém. Tipo, as pessoas não chegam até a gente. Ou então acontecia assim, um dia bombava, enchia de gente. Aí ficava uma semana assim, sem dar ninguém. E aí a gente começou também a entrar no iFood, né? Aí foi aí que a gente começou a entrar no iFood. Isso tem uns 2 anos também. Aí foi que veio a pandemia de 2020, que foi que a minha mãe pensou em fechar em 2020. Só que porque ela não estava mais dando conta, né, de manter as despesas, porque não entrava cliente. E aí, quando ela viu a pandemia chegando, ela disse: Meu Deus, agora que não vai ter mais nada, né, na cabeça dela. E foi assim, uma reviravolta, porque a gente começou a trabalhar com entrega, por isso que a gente não trabalhava com entrega até 2020. Foi na força do ódio, né? Foi na força do ódio. Inclusive, era eu que fazia as entregas de carro. Perigo. E não, foi uma coisa assim que só Deus. E nessa época, eu tenho que contar esse detalhe, porque foi uma superação assim para mim. Em janeiro de 2020, sofri um acidente e eu fiquei 3 meses sem andar. Caramba. E foi no período que a minha mãe não tava querendo fechar, porque ela disse: Meu Deus, sabe quando parece que o mundo desmorona? E aí ela Sei. disse: Eu vou fechar. E eu, daquela situação, eu dei força para ela. Eu disse: Não, mãe, tu não vai fechar. A gente vai conseguir. E eu ia fazer as entregas para ela com aquele andador, sabe? Eu nem conseguia andar direito para chegar no carro. E eu ia fazer das entregas para ela. Eu ia segurando o andador e o meu namorado, que na época era namorado, agora é meu marido, ele ia entregar para mim as coisas, né? Tipo, ele descia do carro, ia entregar para o cliente e eu ia dirigindo. E aí a gente foi assim. E aí eu nunca. E tipo, em 2020 a gente cresceu muito, 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 muito. Só que eu fazia aqueles anúncios de impulsionamento, sabe? Aqueles no dedo que a gente faz lá na tela que aparece assim, impulsionar. Aí até que tive até um resultado, assim, porque para quem não fazia nada de anúncio, isso daí Exatamente. já era alguma coisa. E na Um é pandemia, sempre maior que zero. e tipo, na pandemia ainda, e aí e nesse ano de 2020 a gente cresceu muito, muito mesmo. Assim, a gente tinha 3 mil seguidores, a gente foi para 11 mil em um ano. Tinham Então, quantos e foram pra quantos? a gente tinha 3 mil e foi para 11 mil 11.000. Então em foi aí que vocês 2020. começaram realmente a investir em rede social, a fazer Foi. Assim, investir daquele jeito, né? Nesse do jeito impulsionamento que vocês sabiam até ali. E aí da foi em coisa. 2021, fevereiro, que você Foi, conheceu a gente. E qual que era o foi. seu resultado em fevereiro de 2021? A gente estava tirando entre 20 a 25 mil de faturamento, juntando doceria, né? A própria doceria e iFood. Se você souber o número específico, que eu acho que você tem Tá, aí, que você até me mandou pelo WhatsApp, deixa eu só ver aqui. Deixa eu procurar, que agora sumiu de novo. pode deixar. É que ser específico é importante Tá, pra gente entender a linha do tempo, né? De onde você saiu sim, até aonde você foi. tá. É porque saiu aqui do meu E eu, celular. e eu vou. Agora eu consigo. Tá, em fevereiro de 2021, a gente fez 17.545 na doceria e 10 mil no iFood. 17.000 545 na nos seus doceria. canais próprios. Quando você fala Sim, desceria, canais próprios. dezessete Que mil no quinhentos e caso, quarenta e que no cinco caso era o WhatsApp, né? E o cliente que ia buscar, né? Que Ia a gente tinha retirar. muito isso do cliente buscar também. E 10.000 no iFood. Isso fevereiro de Isso. 2021. E aí depois a gente vai em março. Eu acho que Em foi. março. E março foi Aí a gente efetivamente. Isso. Aí aí eu conheci o curso, né? Foi para meado de fevereiro para final de fevereiro. Só que mesmo assim eu já consegui ver um aumento em fevereiro mesmo. Por exemplo, eu fiz 10 mil no iFood, né? Em fevereiro. Em janeiro eu tinha feito 3 mil.
3 a 4 mil, se eu não me engano. É. É essa margem. E isso é E muito aí, louco, né? Porque tem é, algumas técnicas que a gente ensina que elas vão servir tanto para o seu cardápio próprio, como, por exemplo, quando a gente fala como você faz as categorias, como você coloca, o que que você coloca primeiro, como fazer as fotos, como colocar, não como fazer a foto efetivamente, mas como colocar a foto, como fazer, que ela vai funcionar tanto para o seu cardápio digital quanto para o iFood também. Então, consequentemente, não é o objetivo principal, mas é uma consequência aumentar os pedidos no iFood, né? sim. E aí a gente que tinha muita coisa errada, tipo, o Instagram, quando tu falou, a primeira aula, nunca esqueço, tu falou que, aquele Instagram jornal, não sei o quê. Aí eu olhei pro meu e disse, meu Deus, tá ridículo isso. Tá tipo, horrível, igual uma revista. Aí era preço, era um monte de coisa, tava uma apelação total. Tipo assim, compre pelo amor de Deus. E de Aí vez em foi quando você ainda posta um Reels e eu vejo lá de vez em quando alguma coisinha que eu ainda falo. de preço, né? É, eu Eu falo, ainda, ó. ainda falo alguma coisa, mas é tipo Ah, assim, porque agora a gente tem dias na semana de promoção, né? Aí eu tento jogar aquela promoçãozinha assim. sim. Não, não existe essa regra de você não parecer que tá vendendo na hora de vender, ela é principalmente pro primeiro contato, né? Então, quando a gente Sim, faz conteúdo, é buscando trazer novas pessoas. Então, é um primeiro contato que você está tendo com o cliente. E aí, se esse primeiro contato você parece vendedor demais, ninguém gosta de panfleto. Você já pegou um panfleto e falou assim: Olha, amiga, esse panfleto que maravilhoso. Eu estou muito ou feliz então, em ver esse eu vou panfleto. ler. Nunca ler. Exato. Então, se as pessoas não gostavam de panfleto no mundo físico, elas vão continuar não gostando no mundo digital. Então, não é o algoritmo do Instagram nem nada disso. É o próprio gosto das pessoas. As pessoas no mundo físico sempre rasgaram o panfleto na primeira esquina, só para o panfleteiro não ver, né, tadinho? Para ele não ver, ou jogaram no lixo, e nunca leram. Então, quando a gente vai para o digital, a gente tem que pegar essa lógica e levar para lá também. Ninguém tá lá no Instagram para ficar lendo, para ficar vendo um monte de informação escrita. As pessoas estão lá para consumir um conteúdo que elas acham legal, né? Então, acho que isso vocês conseguiram entender logo no começo. Sim. É porque eu não sou teimosa, sabe? Eu acredito no que as pessoas falam. Porque tem gente que fica teimando, né? Não, é desse jeito, como eu tô fazendo. E eu também acho que eu tive resultado rápido por isso, porque eu joguei fora tudo que eu tava fazendo de errado, por exemplo, o cardápio do iFood. Tava, tipo, muito cheio, e tava, as fotos, tava, assim, uma coisa muito artificial, que foi que tu me falou uma vez. Tu disseste assim, tu não pode fazer um cardápio, parece assim, McDonald's. Tipo, parece McDonald's o meu cardápio. Entendeu? E eu achava que eu tava abafando, porque tava igual a McDonald's. E tava, tipo, horrível. Aí depois só de eu trocar as fotos pra uma coisa assim mais natural, pra uma coisa mesmo, parece que é real aquilo, eu já senti diferença no faturamento só do iFood. Total. É que as pessoas tendem a se comparar com quem é muito grande e querer copiar quem é muito grande. Mas elas não entendem que o McDonald's faz isso porque o McDonald's tem mais de 1.000 unidades só no Brasil. Então eles precisam de uma foto padrão, que seja igual para todos. Mas a gente que tem um delivery, que não tem uma franquia gigantesca, um grupo de franquias gigantescos, a gente tem que ter o nosso padrão de fotos, né? Então o nosso Sim, cardápio tem que ter o nosso padrão. Mas o que me chamou a atenção não foi nem isso, foi o fato de você ter falado, eu cresci muito rápido, eu dei certo muito rápido por não ser teimosa. E eu vejo isso muito, eu vejo isso muito. E às vezes, quando alguém fala alguma coisa que a gente está fazendo de errado, a gente sente como se a pessoa estivesse atacando a gente, e não o que a gente está fazendo de errado. Então, uhum, quando a pessoa aponta e fala assim, isso aqui não tá certo. Eu como professor, eu não tô falando que você tá errado, ou que você é burro, ou nada disso. Eu tô falando que aquilo que você fez estava errado porque você não tinha o conhecimento. Agora, a partir do momento que você tem o conhecimento, se você continua errando, é por opção própria, né? E acho que foi isso que você conseguiu pegar desde o começo. sim. E, tipo, muito a minha mãe também, porque a minha mãe era a pessoa mais teimosa que pode existir. Então, quando ela via os vídeos do teu pai, eu dizia, olha aí, tá vendo? Tá vendo isso que tu faz? Eu dizia pra ela. Aí ela ficava rindo, sabe? Tipo assim, Eras, eu tô fazendo a mesma coisa que ele e, tipo, me dei mal e tô continuando me dando mal.
E o Porque bom é ela que ele não. cometeu todos os erros possíveis e imagináveis que você pode cometer num restaurante. Então, todos os erros que ele fala, as pessoas sempre vão se identificar. Alguém vai se identificar com aquele erro. Ela nunca quis investir em propaganda, tipo, nunca, nunca. Eu falava para ela, mãe, a gente tem que fazer propaganda, a gente tem que fazer propaganda. De algum jeito, agora, eu falava essa propaganda, não sei qual, mas pelo menos alguma eu queria fazer. E ela nunca queria. Ela dizia, não, porque isso não é assim, isso é trabalho de formiguinha, porque as pessoas vão saber que a gente é bom se elas provarem. Esse negócio de propaganda não adianta nada. Ela só falava assim. Sim, é muito louco essa questão da gente achar, como dono de restaurante, que não precisa da propaganda, que só o boca a boca vai resolver, porque o tempo todo a gente é bombardeado por propaganda. A gente está assistindo televisão, no intervalo tem propaganda. A gente abre o YouTube, tem um anúncio lá. A gente está no Facebook, tem um anúncio. A gente está no Instagram, tem um anúncio. Será que todo mundo que está anunciando está rasgando dinheiro? Está queimando dinheiro? Se todas essas empresas estão anunciando, é porque elas estão tendo retorno. Então, propaganda funciona. Só que tem que ser feito do jeito certo. Como você falou, eu paguei 3 mil para a revista lá, não funcionou. Paguei 5 mil para a premiação tal, não funcionou. A questão é entender onde está realmente a atenção das pessoas hoje, né? Que é aqui no digital, e saber fazer da forma certa. E aí, beleza, fevereiro você conheceu a gente, março você entra para o método Delivery 50K, e aí, depois de fevereiro para março, qual foi o resultado? Aí a gente fez pelos canais próprios, né? Que foi o WhatsApp, que na época a gente também não tinha cardápio online. A gente fez 27.952 e 19.188 no iFood. 27.952 952 e no iFood, 19.188. 188. Aí no total deu 47.141. 47.141. Então, assim, você já estava muito perto dos 50K. Já. Em praticamente 2 meses. Um mês com conteúdo gratuito, pegando. Ali, deixa eu somar aqui. O primeiro mês você tinha feito no total aqui, segundo minhas Foi contas... 27.640 o primeiro. 27.640. Então, de 27.640 para 47.141. E aí, março, você entra, abril, você já conseguiu bater os Abril 50K ou 50. Te alcançou? em abril? Sim, em abril de 2021. E aí, Aí a gente fez na doceria, né, nos canais próprios, 34.776. E no iFood, a gente fez 18.456. e no Diminuiu um total, pouquinho aí no iFood, mas no total foi 53.233. 53.233. Isso. Bateu os 50K. E realmente foi muito rápido, né? Não, eu não diria que é típico, não é todo aluno que vai chegar em 3 meses. E é bom deixar isso claro, né? Porque às vezes a pessoa vê a Priscila e vai falar assim, então eu vou entrar e vou fazer em 3 meses. Não necessariamente, mas teve uma característica que você falou que foi muito importante. Eu não fui teimosa. Eu peguei tudo que eu estava fazendo de errado até o momento. Eu entendi tudo que eu estava fazendo de errado até o momento. E eu passei a fazer certo. E você provavelmente aplicou muito rápido também, né? E eu assistia também todas as aulas, tipo, eu assisti muita coisa. Eu assisti os anúncios, como fazer os anúncios, como fazer os públicos. Assim, eu até hoje eu não tenho total domínio dos anúncios. Mas o pouco que eu fazia, eu já conseguia, eu já senti o resultado, né? No faturamento, né? Eu já consegui ver aumentar os pedidos, a gente ser mais conhecido, procurarem mais a gente. A gente virou super restaurante, teve isso também. A gente virou super restaurante em março. Tipo, no primeiro mês que a gente começou a fazer. A gente já virou super restaurante. E assim, o super restaurante para muita gente é uma meta, né? Para muito dono de restaurante fala, pô, eu E a quero gente ser. não deixa de ser, desde lá a gente não deixou de ser. A gente é até hoje. O que é o mais importante. Então, até hoje vocês conseguiram manter esse faturamento ou vocês aumentaram esse faturamento? A gente aumentou. O nosso maior foi em maio desse ano.
Mês passado, Foi, que chegou em 83 mil. 83 mil. Então, maio de 2022, vocês fizeram 83 mil. E quanto desses 83 foram pelos canais próprios? Deixa eu só ver aqui. Foi 51.061 e 31.866 pelo iFood. 31.866. Então, a real é que vocês bateram 50k agora só pelos canais próprios. Isso Conseguiram bater os mesmo. 50k só pelos canais próprios. Então a gente vai precisar criar um novo nível. Porque tem os 50k, que é quando a pessoa bate 50 mil por mês de faturamento no Sim, total, mas tem que estar vendendo principalmente pelos canais próprios. Então, se estiver vendendo 30 pelo canal próprio e 20 pelo iFood, beleza, já tá nos 50k. Mas aí vai ter que ter um 50k 2.0. Eu vou pensar em qual que vai ser esse nome aí, mas sim. vai ter que ter um novo nível para quem bater 50k só pelos canais próprios. Porque hoje no ZN, óbvio, a gente faz mais do que isso, né? E a gente vende principalmente pelos canais próprios, mas a gente não tinha pensado nesse novo nível aí, não. E Sim. aí no total, então, de maio, o total específico foi, para eu anotar aqui, Total de maio foi 82.928. 82.928. Então, a gente sai de fevereiro de 2021 com 27.640 no total, sendo 17.545 pelos seus canais próprios e, na verdade, aqui, né, 17.640 pelos canais próprios e mais ou menos 10 mil pelo iFood. E a gente chega em maio de 2022 com 82.928, sendo 51.061 pelos canais próprios e 31.866 pelo iFood. Isso. E E ano passado foi a primeira vez que a minha mãe conseguiu guardar dinheiro. Nunca tinha sobrado dinheiro. Na verdade, faltava, né? Toda vez. para dono de restaurante isso é uma conquista, né? É, Tem gente que, sei lá, troca de carro, tem gente que vai fazer uma viagem com a família. a gente se mudou, né? Porque agora a gente tem. A gente estava nesse local, né? Que a gente alugava e tudo. Aí, como teve a pandemia, a gente parou com atendimento ao público, ficou só no delivery, porque a minha mãe achou que nesse momento agora é o que está fazendo a gente, assim, ganhar melhor, né? Ter menos gastos, porque o atendimento ao público tem muito gasto, muito custo fixo, né? Com atendente e tudo. E aí a gente está também no local agora que é nosso. E aí a gente conseguiu se mudar também com o dinheiro que a gente conseguiu guardar, né? Porque a gente gastou muito com a mudança. A cozinha dela agora é enorme. É quase do tamanho do nosso apartamento. Outro sonho de dono de restaurante, né? Para quem tinha uma cozinha que mal cabia ela e um fogão. Então isso daí já foi uma conquista, assim, muito grande. Show. Vocês têm imagem dessa cozinha antiga? Eu tenho no meu computador, eu posso procurar. Legal. Então eu vou pedir para você mandar e a edição vai colocar aí a cozinha antiga e a cozinha nova. Porque muitas vezes para quem não tem um restaurante, para quem não tem delivery, não entende, né? Meu pai fala que um dos sonhos dele não era ter carro novo, nem nada disso. Quando ele estava lá no começo, o sonho dele era ter um estoque. Era Sim, conseguir pegar um fardo de Coca-Cola, porque ele pegava 5, 6, chegava lá no caixa, ainda tirava duas e falava, cara, eu vou levar só 4, porque se eu levar 6, vai faltar. e Então, sabe qual era o sonho da minha mãe? Era ela ter um lugar que ela pudesse sentar para almoçar. Porque ela não tinha, né? Ela tinha que sentar, tipo assim, ela meio que almoçava em pé, ou então ela ficava num cantinho espremida numa cadeira. E agora ela tem uma mesa para ela poder almoçar. mas é engraçado, mas são esses sonhos simples que realmente fazem a diferença, né? Porque não tinha espaço. Assim, em casa, lógico, a gente tem uma mesa, né? Mas ela sempre passou a maior parte do dia dela no trabalho. Ela só chega em casa à noite. Então ela dizia: Meu Deus, o dia que eu conseguir ter uma mesa que eu possa sentar para eu almoçar, vai ser o dia mais feliz da minha vida. E às vezes a gente alcança as coisas, né? E até esquece que aquilo que a gente tem agora é o que a gente sonhava tanto antes. Verdade, verdade. E acho que isso é natural, né? Porque a gente vai para novos objetivos, né? Assim que a gente É, atinge um nível novo, a gente vai para novos objetivos.
Agora, Então, só cortando rapidinho, né? Que agora o nosso objetivo novo é que a gente vai comprar uma máquina de salgado, show, show. que também E era o aí, nosso sonho. ah, e a gente tem uns alunos de Mairink, interior de São Paulo, do Sabor da Casa lá, o Bruno e a Janice, não sei se vocês já viram eles, vira e mexe a gente fala deles lá no Instagram, e eles têm essa máquina de salgado. E eles fizeram um vídeo mostrando como é tão prático, né, a máquina de salgado, até a gente ficou impressionado, que a gente nunca tinha visto como é que funcionava na prática. Sim. E a gente Facilita agora muito, eu né? acho que a gente vai conseguir, se Deus quiser. Facilita muito. E acho que a próxima meta agora tem que chegar no 100k, né? Já que chegou, quem chega em 82, em 82 chega em 100. Com certeza. Até final do ano, com certeza a gente chega. Agora também, tipo assim, para falar para os alunos, né, que vão entrar, que não é fácil. Assim, podem até ver que os nossos números cresceram rápido, mas tem que ter muita persistência, porque a gente persistiu muito para conseguir chegar. Então, assim, se for ver de um ano para o outro, a gente, tipo, aumentou, vamos dizer que 40 mil de faturamento. Então, demora, não é uma coisa assim, de um mês para o outro eu vou ficar milionário, vou. Não é assim, entendeu? Então, não pulou, tipo, de 50 para 80. A gente foi chegar em 80 esse ano. Então, até janeiro, a gente ainda estava batendo 60, 70. Esse ano que a gente. Agora, quase mês passado, que a gente foi chegar em 80. Então, é uma coisa gradativa, entendeu? Não é do dia para noite. Só que tem que fazer tudo. Porque são várias coisas, né? É várias coisas. Não é só mudar um cardápio. Não é só isso. É muita coisa envolvida. É questão de entregador, é logística, de entrega, de tudo. É muita coisa envolvida. Perfeito, perfeito. E é importante você falar isso porque quanto mais você cresce, mais devagar vai ser o seu crescimento. Então, Uhum. quando você atingir 100 mil, 150 mil, a tendência é que você cresça mais devagar a partir daí. Mas o importante é sempre continuar crescendo. Então, dificilmente uma empresa igual a Apple vai dobrar o faturamento dela de um ano para o outro. Mas para eles, um crescimento de 2, 3%, sei lá, 10%, se for muito, já é muito significativo, porque a gente está falando de uma empresa que fatura bilhões de dólares, né? E Sim. na nossa escala, dado o nosso tamanho como restaurante também. Então não adianta achar que o mesmo crescimento que você teve para chegar em 80 vai ser o crescimento para chegar em 200. Talvez ele seja mais lento, mas o importante é sempre continuar crescendo, porque a gente acredita que ou a sua empresa está crescendo ou ela está caindo. Você pode até não ter percebido, mas ela está caindo. Então não existe empresa estável, né? Empresa que está ali, não, eu não preciso mais fazer marketing, eu não preciso mais fazer propaganda, eu não preciso mais de cliente novo, ou eu vou depender só do boca a boca porque eu já estou estável aqui. Essa estabilidade não Sim, existe, né? De uma hora para sim. outra pode acontecer alguma coisa que muda tudo, muda o jogo. Igual mudou para vocês em dois momentos. Primeiro quando É. começou a pandemia, né? E depois quando conheceu a gente e começou a aplicar o método, né? Porque a gente, o que aconteceu é que quando teve a pandemia, a gente teve um crescimento. Só que foi o que tu disse, a gente cresceu muito rápido e aí chegou uma hora que aquilo começou a se estagnar e a gente não conseguia saber o que fazer para continuar aquilo, né? Para conseguir crescer mesmo. E a gente não fazia a precificação certa. Ainda tem isso que tu ensina também, né? Eu fui fazer os cálculos tudinho. Aí eu fui sentar para olhar aquela aula lá de precificação, que é bem chatinha, mas eu fui prestando atenção em tudo. É a mais chata de Aí, todas. só que eu até gosto de matemática, então assim, para mim até foi legalzinho, mas dá bastante trabalho. Então, assim, é uma coisa que, é como eu disse, envolve muitos fatores, muita coisa. Porque tu pode aumentar o teu faturamento, mas se a tua precificação estiver errada, não vai adiantar nada. Perfeito. Entendeu? Então foi isso que a gente começou a perceber também, que é uma coisa vai puxando a outra. Aí tu não tem como fazer estratégia de venda se tu tá com preço errado. Porque se tu fizeres tipo uma promoção, aí eu vou colocar a promoção, eu vou ter prejuízo. Aí de que adianta eu vender muito e ter prejuízo? Então, Total. então Total. foi até coisas que até eu mesma fazia, que eu dizia assim, porque como eu te falei, eu fazia tudo, né? O que vinha na minha cabeça, mas bora fazer uma promoção. Aí a gente dava louca, fazia uma promoção maluca, aí a gente vendia, 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 vendia. Quando via, a gente se matava e cadê o dinheiro? Não tem, não sobrou nada, porque a gente cobrou errado.
Se você fosse definir como era o restaurante antes do método e depois do método, o que você acha que mudou? Não só de faturamento, mas faturamento a gente já viu aqui, né? Claro, mas em outras características também. Assim, eu vejo que antes a gente era. Como é que eu posso dizer? A gente estava perdido, né? Era assim, a gente estava na sorte. A gente estava conseguindo as coisas, mas era muito na sorte. E porque o nosso produto, querendo ou não, é bom, então ele meio que ia indo na fé, né? E agora a gente vê que é um restaurante que ele é próspero. A gente consegue ver futuro, a gente consegue se planejar, a gente pode traçar os nossos objetivos. Por exemplo, a gente sabe que até final do ano a gente vai ter a nossa máquina de salgado, entendeu? Porque a gente sabe que a gente vai crescer, porque a gente tem certeza do que vai acontecer, porque a gente tem confiança a gente aplica o método e a gente sabe que ele vai dar certo, né? A gente sabe que é uma crescente. Antes, não, era uma coisa que a gente não sabia. Podia ser que desse certo, podia ser que não desse. Será que final do ano eu vou estar aberto? Será que eu vou ter fechado? Será que eu vou ter falido? Era assim, então era muito na incerteza. Então agora a gente tem certeza que seguindo essas dicas, esses ensinamentos, a gente vai chegar nos nossos objetivos. Não tem como dar errado. Previsibilidade, né? Ter, Isso, conseguir, para resumir uma palavra, previsibilidade. E isso é muito isso, importante, de fato, porque quando você depende só de plataformas que não estão no seu controle, você tem que estar nessas plataformas, elas te trazem clientes, mas quando você depende só delas, não dá para saber como vai ser o dia de amanhã, né? Porque sim, pode cair um servidor, pode ter algum problema no aplicativo, pode ter alguma promoção que o seu restaurante não está participando e aí só destacar os outros restaurantes. Mas quando você tem um método em que você consegue trazer novos clientes sempre e saber que você está em constante crescimento, eu acho que, para resumir o que você disse, é a previsibilidade, é você conseguir sim, prever qual que vai ser o crescimento nos próximos meses, né? E isso, conseguir sonhar, ter objetivos, metas com os pés no chão, porque você sabe que você vai conseguir atingir. sim, Show, isso mesmo. demais. E o que foi mais difícil para você? Foi a precificação? Foi a parte dos anúncios? O que foi o mais difícil e o que foi que você acha que você conseguiu ir mais fácil? O que você se identificou mais de tudo que tem lá dentro? Assim, eu gostei muito de fazer os anúncios. Assim, eu gosto. Só que, como eu disse, ainda tenho que aprender muito. Mas é uma coisa que eu me identifico, assim, eu gosto de ficar olhando, de ficar testando qual que funciona, qual não funciona. Eu também gosto de fazer as artes, né, os vídeos, mas uma coisa que a gente bateu muito cabeça, eu e a minha mãe, foi na precificação. Muito, muito mesmo, foi É, a muito difícil, precificação realmente é complicado. E a gente está porque buscando algum tipo de ferramenta para ajudar. é, Não sei se é exatamente uma planilha, talvez um software, alguma coisa assim, para ajudar nessa questão, porque ajudar os assim, alunos nessa questão da precificação. porque assim, a gente tem receita dentro de receita, entendeu? Por exemplo, a gente tem a receita de um recheio, a gente tem a receita de um bolo, né? E a receita de um recheio. Então são duas receitas juntas. E a gente tem a receita do frango que vai no recheio, que é uma receita. Então, é tipo assim, é uma coisa que é complicado. Aí a gente ficava pensando, meu Deus, como é que quando a gente vai conseguir acabar isso? Mas até que a gente conseguiu. Mas deu Conseguiu. muito trabalho. Deu muito trabalho. Mas vale a pena, né? Porque você vender com lucro e vender sem Não, lucro pode ser o que determina que seu negócio vai continuar aberto ou vai fechar. com certeza. E é uma coisa que é muito assim, tipo, a gente ia muito pelo que os outros estavam vendendo. A gente pegava assim, a gente ainda fazia isso. Olha a loucura que a gente fazia. A gente pegava um dia, ia em várias docerias e pesquisava quanto estava nas docerias as coisas. E aí a gente tirava uma base, tipo assim, bora cobrar tanto. Aí eu dizia, aí depois que a gente começou a fazer os cálculos, eu disse assim, meu Deus, a gente é muito louco, muito louco. E assim, deu certo mesmo, porque Deus quis, né? Que desse Ou seja, até 2021. sem Porque só saber, depois disso.
Só depois disso que a gente viu que realmente as coisas têm que ser feitas com clareza. A gente não pode, eu acho que isso custa tanto. Não existe isso. E tem custo com mão de obra, tem custo com muita coisa, que a gente só jogava o produto, né? A gente achava, por exemplo, assim, esse bolo aqui custa, sei lá, R$ 5 a massa, o recheio custa R$ 5, sei lá, R$ 10. Só que a gente não calculava o tempo de forno, o tempo da mão de obra da confeiteira, que ia confeitar, que ia fazer a massa, o tempo da batedeira, tudo isso é custo que a gente não sabia que tinha, né? E aí a gente mete aquele assim, custou tanto, bota o dobro que tá tendo lucro, né? Aí era isso. Quando A a gente gente não pensava sabe. assim. E a gente ainda achava que era um lucro assim enorme, porque, tipo, é o dobro. Então, para resumir, duas palavras que você falou: previsibilidade e clareza, né? Sim. Saber o que tá fazendo, por que que E tá ter fazendo, certeza, né? Do para que vai onde tá indo. acontecer. E para alguém que tá agora pensando se vai entrar, se não vai entrar, se vai entrar pro método ou não, o que que você daria de conselho para essa pessoa? Quando ela entrar, o que que você acha que é o mais importante de tudo aí que você falou? Olha, eu diria assim, que não tem que ter dúvida se vai entrar ou não. Tem que entrar. Não tem nem que pensar duas vezes. Porque a pessoa mais descrente de qualquer coisa acreditou neles, que foi a minha mãe. Então, se com ela deu certo, com vocês também vai dar certo. E assim, o principal de tudo foi como eu falei, tem que assistir todas as aulas e tem que aplicar exatamente tudo que eles falarem, porque não é só uma coisa que funciona. Não é só uma troca de cardápio, uma troca de item, ou eu vou mudar o meu motoboy para entrega própria, do iFood para entrega própria, isso daí vai fazer aumentar por causa que a taxa diminui. Não é só isso, é muitas coisas envolvidas. Tem que fazer os anúncios tudo certinho, tem que fazer precificação. Então, assim, o principal é olhar, assistir todas as aulas e seguir exatamente tudo que eles falam, porque com certeza vai dar certo. Não tem fórmula mágica, né? Não tem fórmula mágica. Só que tem que seguir o que a pessoa fala, né? Não tem fórmula mágica, mas tem que seguir tudo passo a passo, Perfeito. certinho. Perfeito. Quando a gente chama de método, não é à toa, né? Método é aquilo que tem um jeito de ser feito. Então, realmente tem um passo a passo. Você começa por aqui, depois vai para cá, depois faz isso, depois faz aquilo, e aí você chega no objetivo final, que no nosso caso aqui, o objetivo principal é o 50k, mas eu sempre falo que o 50k é o primeiro passo, né? Porque vocês já estão aqui na casa dos 80k. E eu sempre falo, o 50k é o primeiro passo. Mas e não existe fórmula mágica, não existe uma única coisa, né? Às vezes as pessoas perguntam assim: me fala uma única coisa que vai mudar o meu jogo. Cara, se eu tivesse essa única coisa, eu não falaria, eu ia vender por Não, e não milhões. existe. Se eu tivesse essa fórmula mágica aí. Se alguém também vier perguntar para mim, o que foi que tu fez? Eu não vou conseguir resumir uma frase. Eu ia ter que sentar com essa pessoa, explicar para ela durante muitas horas o que eu tive que fazer para conseguir chegar até onde eu cheguei. E outra coisa também que a gente pensava logo que eu comecei a fazer o curso foi que sempre surge uma dúvida, né? E a gente ficava pensando, será que isso vai dar certo pra gente? Porque o ramo deles não tem nada a ver com o nosso. Isso era uma coisa que eu pensava muito. Eu dizia, essa dúvida eu tinha comigo. Eu dizia, será que isso vai dar certo? Porque hambúrguer não tem nada a ver com doceria, tipo. E é por isso que é a questão que é um método. Então, se um método dá certo, ele vai dar certo para uma coisa, ele vai dar certo para todos os ramos, né? Sim. Seja pizzaria, seja confeitaria, seja o que for. Perfeito. Porque o método ele é baseado em princípios, né? Então, Isso. cada um desses princípios você pode adaptar para aquilo que você vende. Então, sempre eu tento eu me policio nisso um pouco. Meu pai que fala, pô, você só tá dando exemplo de hambúrguer, dá outro exemplo. É porque, claro, é a nossa vivência, né? É o que tá mais ali no nosso dia a dia, então a gente acaba consumindo mais conteúdo de hamburgueria e tal. Mas eu tenho me forçado ultimamente a dar exemplos de outros nichos, né? Uhum. Então,
até nichos que são diferentes. Por exemplo, pô, eu trabalho com salada, eu consigo? Cara, você consegue. Talvez o tipo de conteúdo que você vai ter que focar é diferente do tipo de conteúdo que a Priscila focou. É diferente do tipo de conteúdo que eu faço, né? Porque para eu vender salada, eu tenho que vender não a salada, mas eu tenho que vender o corpo saudável, eu tenho que vender o emagrecimento, eu tenho que vender o que vem através, né? O benefício que vem da salada. Verdade. Agora, para eu vender um hambúrguer, eu vendo pelo desejo, né? Pô, Sim, você gosta de hambúrguer? Tá com fome agora? Come o meu hambúrguer, ponto, né? verdade. Então, eu tenho buscado trazer esses exemplos e foi muito bom você ter falado isso, porque de fato, às vezes as pessoas têm essa objeção, né? É, Esse pensamento de, serviu pra eles, mas eles têm hamburgueria, será que vai servir pra gente? E agora a galera de confeitaria vai olhar pra Priscila e vai falar, poxa, serviu pra Priscila, então também serve pra mim. E aí o cara que vende outra coisa vai falar, putz, mas hambúrguer e confeitaria funciona, será que funciona pra mim? E funciona justamente porque é baseado nesses princípios, né? E aí você só vai adaptando pro que você faz. sim. E eu ficava muito pensando nisso, eu dizia, meu Deus, eu tinha muito essa dúvida. Eu ficava, mas não tem nada a ver. Assim, não, mas. Só que eu sempre fui uma pessoa, como eu te falei, eu tento de tudo pra me vencer. Pra me vencer é difícil. Então eu disse, eu vou ver o que eles estão falando. Bora ver se realmente não tem nada a ver, ou se eu me identifico com alguma coisa. E, tipo, quando eu ouvi as histórias do teu pai, assim, parece que eu tava vendo a minha mãe. Então, foi muito assim a nossa cara, sabe, a história. E aí eu disse, não, o que eles estão falando faz sentido pra mim. E hoje a sua mãe é 100%, é só isso que ela faz. É só o negócio principal dela. Sempre foi, né? Eu que sou formada em outra área, só que eu ajudo ela muito nisso. E qual que é essa área que você é formada? Eu sou formada em odontologia, sou dentista. Dentista. Isso. Então E aí você eu. vende doce pra dar cárie nas pessoas e aí depois Exatamente. você trata a cárie. Então você aumenta o seu público pra depois atender o seu público. Isso mesmo. Perfeito. Ótima estratégia de negócio. É o que a gente fala de fazer o público subir de nível de consciência, né? Pior que não. Mas eu ajudo muito ela nisso, mas a minha mãe só faz isso da vida. A vida dela é a doceria. E que bom, né? Porque é o que ela gosta, né? É, Como você ela falou. gosta. Antes ela trabalhava na administração. Então, Priscila, acho que foi isso. Acho que deu para resumir bem nesse bate-papo aqui. Esse resultado, e não é qualquer resultado, né? A gente sabe que na situação atual tem muita gente desacreditando, achando que é o fim dos tempos e que tá tudo ruim. E fato E é que a gente já passou por situações piores, né? E sempre já. vão existir essas situações ruins que a Assim, gente tem que. foi crucial isso, tipo, em 2020, quando eu me acidentei, teve pandemia. Parecia assim que o mundo ia acabar, sabe? E aí foi justamente aí que a gente achou a nossa solução para tudo, que foi fazer entrega, que era o que a gente nunca tinha feito. Então a gente foi obrigada a fazer entrega e foi aí que a gente se encontrou, né? Então foi como eu te falei, parece assim que o público disse pra gente o que a gente tinha que fazer. Não foi a gente que ditou as regras, né? Tipo assim, olha, a gente vai vender isso, vocês vão comprar isso. Não, as pessoas disseram o que a gente tinha que fazer. Parece que foi meio que assim, sabe? E muita mudança de cardápio. Ixi, a gente testou muitas coisas. Porque a gente ainda tinha um pensamento, isso a gente começou a perceber também, que na doceria pequena, lá no início, né, a gente vendia coisas em grande quantidade. Por exemplo, 200 salgados, 300 salgados. Então, a gente tinha um pedido mínimo alto. A gente falava, quando o cliente ligava, olha, mínimo 50 salgados. E a gente começou a perceber que o pensamento das pessoas mudou com essa pandemia. As coisas hoje em dia se reduziram muito. Então, assim, o nosso mínimo hoje é 10 salgados, só para ter uma ideia. E é o que mais sai, porque as pessoas compram várias porções de 10 salgados. E às vezes é aquela, como vocês dizem, não é mudar o produto, é fazer o produto de uma forma que se apresente diferente para o cliente. Quando eu dizia para o cliente, olha, o meu pedido mínimo é 50 salgados, aí isso daí espantava ele, ele ia embora. Só que agora eu digo para ele, olha, eu tenho uma porção de 10 salgados, aí ele vai pedir 5 de 10.
sem ele perceber, entendeu? Exatamente. E isso Exatamente. acontece muito. É. E a percepção do nosso cliente é muito importante, né? A forma como ele percebe é muito importante. Até porque você disse um ponto muito importante. A pandemia mudou o que era uma opção, que era o delivery, para uma necessidade. Sim, Então, todo esse aumento que teve do faturamento no delivery, ele não vai passar. Até porque as pesquisas já apontam que aqui no Brasil, 80% das pessoas que passaram a consumir através do delivery pretendem continuar pedindo. Então, sim, foi um público novo que foi criado e outros nichos estão sendo cada vez mais populares, né? Porque antes o delivery começou só com pizza. Pizzaria já era tradicional ser delivery. Aí depois, assim, pelo que eu lembro, beleza, pizza, esfirra, pelo menos aqui em São Paulo era muito tradicional, né? Pizzaria, esfirraria, era até raro aqui em São Paulo as que tinham salão. Era normal a pizzaria ser sempre delivery, ser só uma portinha e tal. E aí veio as hamburguerias, né? Teve aquela onda das hamburguerias e tal. sim. E aí depois confeitaria e hoje cada vez mais nichos diferentes entrando pro delivery e dando certo, né? Até mercado hoje em dia, né? Farmácia. Justamente. Aí a gente pensava isso, a gente dizia, meu Deus, quem é que vai pedir nem delivery, pedir um bolo? Tipo assim, parece que não combinava, sabe? Na nossa cabeça, porque a gente ainda tava com aquele pensamento antigo. E aí a gente começou a ver que as pessoas mudaram a cabeça. Tipo assim, hoje em dia, tudo é menor, tudo é reduzido. Sim, Então, tudo é propício para uma entrega, né? Vamos dizer assim. Tudo é pequenininho, tudo é menos, ninguém compra mais coisas grandes, em grande quantidade, tudo reduziu, assim. Parece que as pessoas só querem comprar pouquinho mesmo. Só que a gente ganha justamente na quantidade, porque são muitas pessoas comprando pouco, vamos dizer assim. Só que no final isso dá muito. exatamente. Do que ter que depender só das encomendas, né? Ah, vou fazer uma festa, vou fazer um aniversário. Isso, Por coisas que assim não, né? grandes. Antes era coisas assim enormes, tipo era 200, 300, 400 salgados, uma pessoa pedia. E agora, pra gente ter um pedido desse, é muito raro. Só que a gente ganha justamente nisso. Nesse, de grão em grão a galinha enche o papo, é assim que a gente vai ganhando. Show. Bom demais. Então, é isso. Esse foi o nosso podcast Delivery 50K, aqui com a aluna, com a Priscila hoje, que já passou dos 50K, já tá indo aí, eu já vou ter que fazer o segundo episódio, já vai ser podcast Delivery 100K e já vai ser com a Priscila de novo, né? E No ritmo que tá pode me indo. chamar. Vai ser um prazer e eu tenho certeza que você vai gostar muito de estar nesse podcast, né? Tá bom, obrigada. Valeu, galera!